Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula da nossa TV. É um prazer tê-los aqui conosco. Bom, eu sou Jaqueline Carvalho, sou professora de Atualidades e Conhecimento. Vamos lá para mais uma aulinha? Bom, gente, hoje a gente vai falar sobre um tema muito interessante, que é a Fossa das Marianas. Já ouviram falar? Onde é a Fossa das Marianas ou o que é uma fossa ou onde ela se localiza? Gente, essa maravilha aqui, né, na foto é a Fossa das Marianas. Na verdade, a gente tem outras fossas no mundo, tá, meninos? A gente vai falar hoje especialmente da Fossa das Marianas, mas a gente tem algumas outras, né, fossas no mundo. Fossas são lugares muito profundos dentro do nosso oceano. Olha que a gente olha para essa imagem, o que me fala que é tão profundo? A cor. Quando a gente olha para uma imagem do oceano, uma imagem com água, a gente tem que identificar os tons de azul no caso. Então, onde a gente tem esses locais muito escuros, é porque é mais profundo. Aonde a gente tem essa tonalidade mais clara, é porque são locais mais rasos. Tá, gente? Essa que é a diferença. Então, só de eu olhar essa imagem, vocês aí podem observar, é profundo aqui no centro e mais raso aqui ao entorno, tá certo? Essa área aqui meio esverdeada, cinzentada, são corais. Depois a gente vai estudar sobre os corais, tá? Mas hoje vamos falar exclusivamente das fossas. Bom, aqui a gente tem a Fossa das Marianas, certo? Então, olha só, gente, ela tá aqui na Oceania, entre a Oceania e a Ásia. Não sei se vai dar pra vocês verem, mas ela tá bem aqui assim, ó, tá? Onde a setinha tá colocando aí pra gente. Ela pertence aos Estados Unidos por estar no mar territorial de Guam. Guam é uma ilha, aqui na Oceania, mas é um departamento ultramarino dos Estados Unidos. Então, a gente sabe que alguns países têm territórios em outros lugares, né? E Guam é uma ilha que é território dos Estados Unidos porque nunca fez seu processo de independência. Então, ela está no mar de Guam. Então, por isso, ela é jurisdição americana, tá? Então, em tese, quem deve cuidar e preservar a Fossa das Marianas são os Estados Unidos. É um lugar de extrema preservação, gente, hoje em dia, né? Passado não era bem assim, mas hoje já se tem essa ideia. Então, ela tá bem nesse lugarzinho aqui, no meio do oceano, bem distante do Brasil, que tá só aqui. Bom, e quantos metros tem essa grande cavidade? Gente, uma fossa é literalmente uma grande cavidade no fundo do oceano. Um lugar muito profundo no fundo do oceano, tá? E ele não é muito largo. Olha só, ele começa bem largo, ele vai estreitando, olha só. Ele vai estreitando, tá? Claro que isso aqui é de uma proporção gigantesca, né? Aqui a escala está reduzida, mas ela vai afunilando, olha só. E aqui a gente tem uma comparação entre a fossa mais profunda com o pico mais alto. O pico mais alto do mundo é o Monte Everest, que está lá na Cordilheira do Himalaia, na Ásia. Já a Fossa das Marianas, que está lá na Oceania, é a parte mais profunda do planeta. Ela tem, gente, 11.500 metros de profundidade, enquanto o Everest tem 8.850 metros de altitude. Se a gente pegasse o Everest e virasse ele aqui dentro da fossa, de cabeça para baixo, a fossa ainda seria maior, mais profunda do que o Everest. Então, se uma pessoa subisse lá no pico do Everest e depois ela descesse lá na fossa, a fossa ela estaria numa situação de muito maior profundidade, mas não tem jeito. Tá, gente? As pessoas sobem no pico do Everest. A gente já até fez uma aulinha sobre ele e nós conversamos que vários alpinistas já chegaram no topo do Everest, inclusive brasileiros. Mas no fundo da fossa não é bem assim. Chegar no fundo da Fossa das Marianas é quase uma sentença que você não vai sair de lá mais, né? A pressão te esmagaria e você não teria forças para retornar. Então, a gente conhece, na verdade, mais do espaço do que do fundo do mar. Conhecimento que a gente tem dessas fossas, e aí não só da Fossa das Marianas, porque existem outras fossas com grande profundidade também. Aqui eu trouxe a Fossa das Marianas por ser interessante, por ser a mais profunda, mas a gente tem outras no mundo. E é muito complexo o estudo desses locais, porque o homem não consegue fazer um mergulho
vai ser esmagado pelo peso, pela pressão dessa água. Então, a gente tem sim alguns estudos, a gente tem submarinos que já desceram, câmeras, mas é muito complexo, porque é um lugar extremamente escuro, onde a luz do sol não chega nessa profundidade. É um lugar que é muito complexo de você passar muito tempo, é um lugar que o homem não chega a grande profundidade. Então, os estudos são bem difíceis de ter dados, né? E como ela se forma? Né? Então, uma questão geológica. A fossa é formada da movimentação das placas tectônicas. A gente já falou aqui que a movimentação das placas pode causar rachaduras, pode causar montanhas, pode causar muitos terremotos e tsunamis, mas também pode causar fossas. Quando eu tenho o encontro de duas placas tectônicas submarinas no fundo do oceano, o encontro dessas placas pode causar um sorrimento de uma cadeia de montanha, mas também uma fossa. Vamos olhar para a figura aqui, gente. Olha só. Aqui eu tenho, olha só, a litosfera, tá vendo? E aqui também a litosfera. Elas se chocam, tá vendo aqui, ó? Elas se chocam no movimento convergente. Então, pensa bem, gente, eu tenho choque. Tá convergindo. Uma placa tá fazendo força na outra. E é muita força, porque é muito peso. Então, é um bloco rochoso. Então, olha só. Quando uma encontra com a outra, uma placa vai passar por debaixo. A gente fala que é um mergulho. Olha só, elas mergulham. Uma mergulha e a outra é sobreposta. Então, é como se eu estivesse fazendo força aqui e uma placa sobrepusesse a outra. Estão vendo só? Ela mergulha, tá? Dessa pressão, a gente vai ter o dobramento de cadeias de montanhas e de formação de vulcões, mas também a gente vai ter bem no localzinho do mergulho, um local chamado zona de subducção ou ponto de subducção. Nessa subducção, a gente tem onde uma placa mergulha pela outra. E aqui, ó, a gente vai ter um ponto muito profundo. Nesse mergulho, eu vou ter pontos de cavidades muito profundas, que são as fossas. Então, as fossas oceânicas surgem do encontro de duas placas tectônicas no fundo do mar. E quando uma passa por debaixo da outra, literalmente mergulha por debaixo da outra, eu vou ter a formação, então, de uma fossa tectônica ou de uma fossa geológica, tá? Então, é isso. Tranquilo, gente, olha, duas placas tectônicas se chocam no oceano, uma passa por debaixo da outra e nesse ponto que a gente chama de mergulho, eu vou ter um local de grande profundidade, que é a formação da minha fossa, a formação da minha cavidade, dessa depressão, tá certo? Então, são nesses pontos. E aqui, a gente vai ter, então, um local mais profundo, que é a Fossa das Marianas. As outras fossas são formadas assim também? São. As outras fossas também são formadas assim. A gente tem a Fossa do Japão, depois a gente tem a Fossa do Peru, aqui perto da Cordilheira dos Andes. Então, as outras fossas também são originárias desse movimento convergente, desse choque, tá? Elas também são, só que no caso aqui, a gente tem uma formação de muita profundidade, que é a Fossa das Marianas, tá? Então, surge cadeia de montanha. Às vezes, gente, essas cadeias de montanha, a gente vê só o topo, como se fossem ilhas. Mas lá de baixo, a gente tem toda uma formação montanhosa. Se a gente pudesse sugar toda a água do oceano e olhar para o relevo do fundo do oceano, a gente teria uma cadeia montanhosa e a gente teria essa grande cavidade de extrema profundidade, que é a fossa, tá? Mas, como a gente tem a água ali, a gente não vê a fossa e a gente vê só o topo dessa cadeia de montanha, formando um arco de ilhas e algumas delas podem ser, inclusive, vulcões, como a gente tem aqui na imagem, tá? A formação aqui, ó, de um arco vulcânico, certo? Bom, gente, então, agora a gente vai falar um pouquinho dos animais que habitam a Fossa das Marianas, não só das Marianas, né? Na verdade, todos esses locais com uma grande profundidade, onde a luz solar não chega e onde a gente tem uma grande pressão, tá? A gente vai encontrar esse tipo de animal marinho. E aqui a gente tem um exemplar, né? São vários exemplares desses bichinhos simpáticos que
É, no caso, peixe-dragão das profundezas, o nome já fala, né? Ele vive em profundezas muito grandes. São animais que, ao longo dos milhares de anos, foram desenvolvendo capacidades naturais, né, na evolução das espécies, de resistir a ambientes muito hostis, como, no caso, uma grande pressão e a escuridão. A luz solar não chega nesses ambientes, então, algumas dessas espécies são inclusive completamente cegas porque não enxergam nada, um escuro completo. Outras conseguem ter uma luminescência própria, né, luz própria, como é o caso desse exemplar que a gente tem aqui. O peixe-dragão, ele tem, gente, essa espécie de lanterninha, né, uma própria luzinha aqui, e que ajuda ele a se mover, mas também serve como atrativo para as presas. Ele é um predador natural das águas dessas fossas, no caso da Fossa das Marianas, ele atrai então seus predadores para ele se alimentar usando essa própria luminária dele aqui, certo? E a gente tem outras várias espécies, cada uma mais interessante que as outras. A gente não tem tempo aqui de ficar falando de todas elas, mas são espécies bem interessantes, enfim, e que são resistentes a esse tipo de lugar, né, com condições tão extremas de vida. Bom, gente, a pressão do fundo da Fossa das Marianas equivale a 50 aviões empilhados. Então, vocês imaginam o peso. Se a gente mergulhasse, né, o ser humano mergulhasse no fundo da fossa, ou qualquer animal, mergulhasse até o fundo da fossa, é como se a gente estivesse em cima da gente, fazendo peso, pressão, 50 aviões empilhados. Então, é por isso que o ser humano não consegue, né, pesquisar, não consegue vasculhar o fundo dessas fossas, porque seria impossível a sobrevivência nesse ambiente, certo? Então, é só para vocês terem uma ideia, e quando eu falo assim, é muita pressão, o ser humano não conseguiria resistir, né? Para vocês terem uma ideia real do que seria isso. Então, peso aí de 50 aviões. Muita coisa, né? Bom, e a gente tem uma questão triste. O que acontece? Essa fossa, a gente já teve alguns submarinos que já desceram para investigar, mas ela serviu durante algum tempo para depósito de lixo. É impressionante a gente dizer isso, mas é verdade. Então, os navios, eles iam até o ponto da fossa, viravam ali os resíduos e, com aqueles resíduos que tinham maior peso, acabavam indo e se depositando no fundo da fossa. Então, é comum, né, nas imagens que se tem, nas poucas imagens que se tem do fundo da fossa, encontrar resíduos de lixo, né, enfim, plástico, outros materiais. E aí, o governo dos Estados Unidos criou uma lei que tornou esse lugar uma área de patrimônio, né, onde se tornou completamente impossível. Como eu disse, a fossa ela é de Guam, território dos Estados Unidos, então lei americana, jurisdição americana, e foram eles que fizeram essa determinação. E principalmente, gente, porque o tipo de lixo, um dos tipos de lixo que eram lançados era lixo da indústria farmacêutica, ou seja, são compostos químicos, a gente tem ali uma periculosidade, pode contaminar solo, contaminar água, né? Então, é um lixo que ainda tem um grande potencial lesivo a essa região, tá? Bom, e a temperatura da Fossa das Marianas? Gente, ela é entre 1 a 4 graus Celsius, ou seja, é gelada, né? Por quê? Porque não tem sol. A umidade não chega nessa profundidade, a iluminação não chega nessa profundidade, então você não tem aquecimento natural pela luz solar, então é muito fria a água nessa região, tá? Gelada, gelada mesmo. Bom, gente, então a gente encerra com essa imagem maravilhosa da Fossa das Marianas, tá? Aqui os navios cruzando, né? Deve ser muito interessante fazer turismo nessa região também, claro que com sustentabilidade. Então a gente conversou sobre a maior fossa do mundo, o lugar mais profundo dos nossos oceanos, a Fossa das Marianas. Gente, muito obrigada pela participação de vocês, bons estudos, eu aguardo vocês na nossa próxima aula, é um prazer tê-los aqui. Até mais, beijo grande. Obrigada.